Olá pessoal, sou Silvio Ribeiro, atualmente sou um dos organizadores aqui da Copa Patos, também estou como presidente da Liga Mineira de Basquete Cadeira de Rodas da Confederação Brasileira de Basquete Cadeira de Rodas. Sou paraplégico há 22 anos e desde então me tornei atleta, fui atleta do basquete em cadeira de rodas por 15 anos e hoje estou aqui para falar um pouco da Copa Patos que vai acontecer nesse final de semana com vocês. Bem, o basquete cadeira de rodas surgiu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal da guerra estava voltando para os Estados Unidos e começaram a utilizar o basquete em cadeira de rodas como uma forma de reabilitação. No Brasil, o primeiro jogo aconteceu em 1956, em São Paulo, um jogo contra uma equipe de São Paulo contra o Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a gente consegue ter campeonatos, competições desde 1980 e em Patos de Minas surgiu há 22 anos atrás, através de uma parceria com a Associação Paralímpica Patense e o Unipan, que fizeram esse projeto e desde então mantém uma equipe masculina e uma equipe feminina de basquete cadeira de rodas aqui na nossa cidade. Nossa equipe patense é uma equipe de destaque, as mulheres foram campeãs brasileiras em uma oportunidade. O nosso time da primeira divisão, nosso time de Patos também está na primeira divisão, ou seja, aqui a gente tem a elite do basquete cadeira de rodas do Brasil aqui em Patos. Bem, as pessoas às vezes confundem quando a gente fala superação com a nossa deficiência. Como atletas com pessoas com deficiência, quando a gente diz superação, a pessoa tem que se superar os seus limites, como qualquer outro esporte. Um corredor, ele luta contra ele mesmo, não contra o seu adversário. Alguém que vai numa academia, também ela luta contra os seus próprios limites para superá-los. Nós temos a deficiência, sim, a gente tem que superar as nossas barreiras do dia a dia, mas enquanto a gente está num basquete em cadeira de rodas, sentado numa cadeira, ali a gente supera os nossos limites enquanto atleta, enquanto o melhor desenvolvimento possível enquanto atleta. As regras do basquete em cadeira de rodas são praticamente as mesmas do basquete convencional: tamanho de quadra, altura de cesta, dimensão, quantidade de jogadores, é praticamente a mesma regra. O que difere um pouco do basquete convencional é a questão do duplar. Quando você quica uma bola no basquete convencional e você pega nas suas mãos, você tem que arremessar ou dar o passe. Já na cadeira de roda não existe essa regra, então a pessoa pode quicar a bola, segurar, novamente quicar. Tirando essa característica, todas as regras são iguais. Entretanto, como nós estamos sentados, há uma diferença na interpretação da regra por estar na cadeira de roda, mas as regras são as mesmas. A Copa Patos de Basquete sobre Rodas vai acontecer nesse próximo final de semana, 11, 12 e 13, no ginásio do Unipan, começando os jogos às 8 da manhã, na sexta e no sábado e vai até às 8 da noite. Na sexta-feira, dia 11, tem uma abertura oficial às 14 horas. Nós vamos receber aqui 8 equipes, a atual campeã brasileira da primeira divisão, a terceira colocada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, são equipes de São Paulo, de Belo Horizonte e também tem uma equipe de Brasília, ou seja, tem várias cidades aqui representadas, um time do Espírito Santo também, várias cidades, vários estados aqui representados aqui em Patos de Minas. Que essa Copa, nós estamos na 15ª edição, são 17 anos que existe a competição. Tivemos um lapso de 2 anos pelos nossos problemas que enfrentamos de pandemia e está na 15ª edição dessa competição, que hoje é a maior do Brasil. Bem, hoje, através da Confederação, Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas, como eu disse, eu sou como vice-presidente lá, nós temos 56 clubes filiados hoje à Confederação e a gente tem mapeado 120 equipes espalhadas pelo Brasil, que não estão diretamente ligadas à Confederação, mas estão as federações, as ligas estaduais.
O estado com maior número de equipe é São Paulo. São Paulo se destaca ainda como os principais equipes e o maior número de quantidade, seguidos por Paraná e Espírito Santo, que vem logo ali atrás ali de São Paulo com o maior número de equipes hoje participando das competições oficiais da Confederação. Bem, eu fiquei paraplégico por um disparo de arma de fogo durante o meu trabalho. Fui assaltado, eu trabalhando, e nesse assalto lá me deram um tiro e que alojou na minha coluna. Esse é o motivo que eu sou paraplégico há 22 anos de idade. Bem, a acessibilidade é sempre um desafio muito grande e parte da conscientização de cada cidadão. Os bairros mais novos, infelizmente, a gente vê um desrespeito muito grande com a calçada, confundindo o que é público, o que é privado, né, principalmente os proprietários. Apesar da calçada ser uma obrigação de cada morador, o dono daquele espaço, mas ela é de uso público, então ela deveria ser acessível. O que a gente vê hoje é as pessoas fazendo rampa, criando degraus, enfim, inviabilizando o acesso das pessoas. E eu gosto de falar isso e deixar muito claro, a acessibilidade não é para quem usa cadeira de rodas como eu somente, é para idosos. E como a gente sabe, o nosso país está envelhecendo. É para uma mãe que tem um filho, é para qualquer pessoa que consiga locomover. Tem calçadas que uma pessoa sem deficiência alguma não consegue andar, então ela tem que ir para a rua e acaba ali entrando com conflito com os carros e aumentando o número de acidentes, né, atropelamentos e toda essa situação. Então, a acessibilidade, de forma geral, no centro da nossa cidade, ela é relativamente boa. Nos bairros mais novos é onde complica mais a situação. Sim, em 2025 sempre existe algum preconceito, né? As pessoas sempre partem de alguma ideia, de algum conceito pré-estabelecido. Algumas pessoas confundem as deficiências por eu ser uma pessoa que anda em cadeira de rodas, às vezes me confundem com uma pessoa que tem problema cognitivo e vice-versa, às vezes não pensam na capacidade daquela pessoa. Isso sim é enfrentado muito, né? Mas o maior preconceito mesmo que eu acredito hoje assim, são as questões das barreiras, principalmente as barreiras físicas da nossa cidade. A gente não conseguia adentrar nos locais, no comércio, em um bar, em um restaurante, no banheiro. Alguns prédios públicos ainda também um pouco difícil, apesar que isso melhorou bastante. Mas nesse sentido é bem complicado. A confusão do que é deficiente e o que é poder aquisitivo, o que é cognitivo, e também do nosso lado também, né, das pessoas com deficiência, se portarem, se mostrarem perante a sociedade, não como pessoas incapazes, pessoas que necessitam do auxílio das outras pessoas, mas sim como pessoas que temos deficiência, sim, isso não deve ser escondido. Eu sou deficiente físico, isso não deve ser escondido, mas também deve ser mostrado que temos outras capacidades que podem contribuir muito com a sociedade. Bem, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas, todas as empresas, todos os empresários que acreditam no esporte paralímpico, que acreditam e apoiam que as pessoas com deficiência podem muito mais do que elas acreditam, né, do que a sociedade acredita. Então, os nossos parceiros, as pessoas que acreditam, que trabalham conosco, e convidar todos, né, para participar da Copa Patos, que vai acontecer nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, no ginásio do Unipan. Entrada é gratuita. É importante as pessoas irem para conhecer e poderem ver que as pessoas com deficiência podem fazer muitas outras atividades e que são muito capazes de desenvolver vários trabalhos, vários esportes na sociedade e contribuir com o todo.